de inquérito. Estamos retomando aqui a reunião. Eu agradeço já a presença aqui do Dr. Bruno. O termo de compromisso, Dr. Bruno. Aos 6 dias do mês de maio de 2026, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, comparece o senhor Bruno Fernandes Sugawara, brasileiro casado, auditor da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, portador da RG 252-5023, SSP Distrito Federal, e CPF número 034-310-68170, residente domiciliado em Cuiabá. Na qualidade de testemunha, devidamente convocado para prestar esclarecimento no âmbito desta comissão, compromete-se sobre palavra de honra a dizer a verdade sobre os fatos de que tenha conhecimento, nos termos da legislação vigente, especialmente conforme o disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo 342 do Código Penal. O depoente declara estar ciente de que o compromisso de dizer a verdade é obrigatório, sendo crime fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha. Poderá ser responsabilizado penalmente em caso de falso testemunho ou falsa perícia. É assegurado o direito de não produzir prova contra si mesmo, podendo permanecer em silêncio quanto a fatos que possam implicar sua autoincriminação. Deverá manter postura respeitosa e colaborar com os trabalhos desta comissão. E para constar, lavra-se o presente termo, que vai devidamente assinado, Cuiabá, 6 de maio de 2026, assina Dr. Bruno Fernandes Sugawara. Wilson Santos, presidente da CPI, e deputado Beto 2A1, relator, eminente relator. Senhor Bruno, para as suas considerações iniciais, precisa dizer quando é que o senhor entrou, que concurso, o que fez, o que faz, especialmente no período de 2019 a 2023, onde é que o senhor estava? Uma apresentação. Legal. Então, boa tarde, cumprimentar a todas as autoridades. Eu entrei no concurso da CGE em 2017, então agora fazem 9 anos que eu lá estou. No âmbito, o que eu compreendo, né, e até o que eu tive acesso até então, diz respeito ao período de 2019, no meu caso até 2021. Eu participei na elaboração de 2 trabalhos, todos eles na área da saúde, mais especificamente sobre um contrato que se dava no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. E aí, contextualizando um pouco mais, eu participei da equipe de auditoria especial, exatamente nesse período, né? Então, que, como eu falei, imagino que seja o escopo. Então, esses 2 relatórios, tendo participado da auditoria de ações especiais. Então, muito obrigado. Senhor Bruno, nos relatórios de auditoria 006 de 2021 e no 019 também de 21. Exato. 6 de 19, ambos de 21. Análise da contratação e execução do serviço de infectologia, o contrato 98 de 2020, e de cirurgia geral, o contrato 102 de 2020. É isso, né? Ok. Que ficaram à disposição do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. O interessado era a DECOR, né? A Delegacia de Combate à Corrupção. O senhor cita a busca pela verdade real dos fatos. Poderia explicar como o cruzamento entre as folhas de frequência e os registros do sistema MV-PEP permitiu à auditoria concluir que o Estado pagava por serviços não prestados? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Na verdade, são 2 tópicos, né? O primeiro, de fato, tenho achado no trabalho, que é uma questão de gente fazer um paralelo de uma folha de frequência que a gente colheu na data da visita junto com a Polícia Civil, e aí, no processo de pagamento, tinha uma outra folha de frequência para que se fizesse o pagamento.
Porque é daí que nasce, né, a denominação Operação Espelho, né? Certo. Muitos profissionais chegavam no Hospital Metropolitano e já assinavam o ponto para o mês inteiro. E nem sempre comparecia. Como que a equipe de auditoria, da qual o senhor participou, reagiu ao descobrir que documentos coletados pela polícia, com a anotação ninguém, foram alterados para documentos com assinaturas no processo de pagamento? Como é que foi a reação da equipe? Então, na verdade, não digo nem a reação da equipe, né? A ideia é que, constatado aquilo que foi constatado da alteração, que seria o registro de frequência dos médicos, né, coletado no dia, que era parte do expediente deles e da rotina, e o outro dentro do processo de pagamento. Então só coube a equipe fazer o relato objetivo no relatório dessa diferença, né? E aí, então, a gente colocou como alteração de documento público dentro do achado, inclusive com recomendação de responsabilização da fiscal do contrato à época. Os dados que nós analisamos, eles apontam, doutor Bruno, que em metade desses plantões não havia sequer um único procedimento realizado. Do ponto de vista técnico da auditoria que o senhor participou, qual o sentido de manter essa contratação de 2 postos médicos quando não havia demanda nem para um único profissional em 89% do tempo? Agora, sobre os números, eu só confesso, como o senhor está colocando, eu não vou saber exatamente. Mas, de fato, houve uma constatação de que, não por conta dos procedimentos, mas de não haver procedimentos concomitantes nesse caso, né? E aí, sim, a não necessidade de 2 profissionais presentes no mesmo horário, já que não haveria procedimentos concomitantes. No entanto, a questão de discricionariedade, né, da administração, nisso a gente acaba não adentrando, porque, a princípio, ao meu ver, é uma questão de planejamento, né? Parecia que era um período que tinham acontecimentos que eram diferenciados de um momento normal, mas, de fato, a gente colocou como se, dali para frente, então, não havendo, a gente não haveria necessidade de ter 2 profissionais, já que, durante todo o período analisado, não se tinha concomitantemente realização de 2, que não andasse como é que eu digo, o exercício da função desses 2 profissionais, né, de maneira concomitante. A média diária de procedimentos era de 1,07. 1,07. Como é que o senhor identificou, não vou citar nem o nome da doutora aqui, num dia, 30 procedimentos? Certo. De fato, houve no relatório, a gente até coloca isso como um outlier em termos de estatística, né? Aconteceram vários, mas o que eu posso dizer, assim, é que a minha opinião não importa muito nesse sentido, né? Só que a gente foi constatado só em relação aos números, né? Então, de fato, houve uma discrepância, não era, em termos estatísticos, exatamente algo que não se repete, e ele até deve ser desconsiderado nas amostras, né, quando a gente trata nesse sentido. Mas, de fato, houveram, e aí, nesses dias, eu relendo o relatório, se eu não me engano, foram 30 registros de procedimento em um único dia, né? Claro que existem várias hipóteses para isso ter acontecido, mas não vou adentrar em nenhuma delas, mas, de fato, foi constatado no trabalho, né, e devidamente registrado. Porque no caso do Dr. Emerson, ele era o controlador geral, ele basicamente homologava, né, o trabalho. Quem fez o trabalho foi o senhor com seus colegas, né? Vocês que identificaram tudo isso, que trouxeram ao relatório final da auditoria. E qual que é a percepção do senhor? Considerando que o senhor identificou esses procedimentos sistêmicos por médico que sequer assinavam ponto. Como os fiscais do hospital e a Secretaria de Saúde justificam o pagamento dessas despesas?
O senhor foi até lá? O seu trabalho chegou até esse ponto? Não, o trabalho, em termos gerais, ele é totalmente objetivo, né? Só fazendo um breve esclarecimento sobre a técnica, né? Então, basicamente, o que a gente procura é a situação encontrada. A gente tem os critérios basicamente são aqueles que são regidos pelo contrato ou pela legislação normativa, né? E aí, quando se encontra uma divergência da situação encontrada para o que seria o critério, aquilo que deveria se encaixar dentro do critério, é onde a gente tem um achado, né? Então, o relatório ele traz exatamente esse ponto. Se eu não me engano, acho que a gente trata de 4 achados no relatório 06/2021. Então, basicamente, são essas inconsistências. Quanto à questão da opinião, eu reforço novamente, não tem uma opinião, porque basicamente aplicar a técnica, e exatamente porque requer de nós essa imparcialidade na análise, né? Então, é o que a gente traz, e eu acho que o importante do trabalho é trazer como recomendação para exatamente que o executivo possa implementar melhorias para não incorrer naqueles erros que foram identificados, né? Então, acho que essa é a natureza do nosso trabalho. O senhor pode citar quais foram esses 4 achados? A autoração documental foi a primeira que a gente colocou. A outra foi por uma questão de cruzamento de dados da folha de frequência com um sistema que eles utilizavam à época chamado MVPEP, onde faziam o cadastramento dos procedimentos médicos. Então, numa primeira linha, onde havia devidamente as assinaturas nas folhas de frequência, a gente considerou como estando presente, e considerando, claro, que o sistema não era o desejável, porque talvez o desejável seja um controle de catraca, um controle de registro biométrico, algo nesse sentido, mas atendia os termos contratuais. Então, esse foi o primeiro achado, e aí, quando a gente não conseguiu encontrar a presença do médico por folha de frequência ou por registro no MVPEP, a gente, então, solicitou a glosa, ou seja, o pagamento por inexecução contratual. Esse foi o primeiro achado. O segundo, a alteração de documento. Essa inexecução seria parcial? Parcial, sem dúvida. Fez X menos 1 e pagou X. Que vou adentrar um pouco mais no trabalho, porque ele é uma análise a posterior, né? Então, não se tem um acompanhamento concomitante, porque isso caberia à fiscal, né? Então, de fato, é um olhar para trás, de acordo com o que aconteceu. Então, de acordo com o que aconteceu e o que tinha à disposição, assim como a gente fez solicitações de informação, a secretaria também, a gente, então, se debruçou sobre esses papéis, e também considerando o que seriam os critérios que, como eu falei, a legislação vigente aplicável e o contrato, a gente notou então que tinha fragilidade no controle, mas ainda assim a gente considerou que o registro de frequência, que aqueles que foram coletados, eles seriam válidos, porque, de fato, por mais que houvessem algumas faltas, de fato foi constatado que os médicos compareciam ao hospital. Mas a busca, quando a gente diz essa busca pela verdade real, seria saber em que momentos houve a falta para que exatamente o Estado não pagasse, ou então deixasse de pagar os valores por um serviço não efetivamente prestado, porque basicamente seria à disposição dos médicos nos plantões, né? Sobre outros achados, em relação a não cadastro no CRM do médico na especialidade requerida. Nesse caso, foi solicitada a glosa total dos valores, inclusive os valores pagos, já que o médico não era credenciado na especialidade. E um outro, acho que o outro e o último, era o devido registro no CNES, que basicamente é uma obrigação que os hospitais têm, os estabelecimentos hospitalares, eles têm, de registrar como é que eu posso dizer, a carga horária do médico, de forma que que o dado público, a pessoa consiga saber se a carga horária total dos médicos não ultrapassa aquilo que é delimitado pelo próprio CRM, né? Então, era nesses termos, esses 4 achados. O relatório do senhor ele conclui que houve, né, superfaturamento por inexecução. E onde estavam os fiscais desse contrato? Então, eu penso que, em razão disso,
também vindo com a conclusão, era a necessidade da responsabilização da fiscal do contrato, né? O senhor sugeriu isso? Sim. Inclusive dos diretores dos hospitais? Não vou saber dizer sobre isso. Do diretor. Tá que o senhor sugeriu. Não, se o senhor confirma, o senhor acha que foi apenas uma omissão ou havia conivência nisso? Difícil. Pela dinâmica do... eu confesso que essa questão é uma linha tênue, porque depende da voluntariedade, né? Então, não tenho nenhum embasamento para poder afirmar quanto à voluntariedade da... Em suas recomendações, doutor Bruno, o senhor sugeriu apuração de responsabilidade por alteração de registro de frequência. Exato. Aconteceu isso, essa apuração? Não vou saber dizer. Só para explicar um pouco mais também sobre o nosso processo de auditoria, basicamente a gente se atém ao trabalho, né? A gente faz as recomendações, depois disso é gerado o que a gente chama de plano de recomendações. Então, para se implementar aquelas recomendações que a gente fez, basicamente tem um acompanhamento, inclusive com participação até das pessoas que estão no próprio órgão. Então, daí que vem esse desconhecimento. Confesso que não procurei saber, mas também não caberia a mim envidar esforço para que isso ocorresse. Na sua opinião, houve uma espécie de um superdimensionamento da demanda? Opinião. Então, quanto à opinião, não vou saber dizer. O que eu digo em aspectos objetivos do trabalho, eu vejo que, conforme constatado que não houve 2 procedimentos concomitantes, a gente chega numa análise a posterior de que não houve necessidade, mas previamente há uma grande dificuldade de se pensar nesse sentido, né, de que houve um superdimensionamento num processo de planejamento da contratação dos médicos. Mas, de fato, quando digo, né, o que de fato ocorreu, não houveram procedimentos concomitantes. Não houveram. Não houveram. Mas houve o pagamento integral. Mas aí, nesse ponto, do pagamento integral, nos termos do contrato, né? Então, como o processo de planejamento e contratação, que aí já é a parte da execução do contrato, ele previa a disponibilidade dos 2 médicos. Então, constatada a presença desses profissionais, eu penso que, sim, o Estado deveria pagar os médicos, mas o que cabe um questionamento, de repente, é exatamente o objeto desse debate, né, de saber se precisava ou não desses médicos estarem lá. Mas tendo ele se disponibilizado, o Estado no plantão, aí sim cabe ao Estado pagar, porque o profissional estava disponível, mesmo que ainda não tenha feito os procedimentos. Várias dessas auditorias aqui foram ditas aqui pelo controlador-geral à época, doutor Emerson, de que ele, devido à imensidão de trabalho, de papéis, ele não tinha tempo para aprofundar no conhecimento do que era feito. A equipe que o senhor trabalhou era de quantos auditores? No 06, que foi o primeiro, era eu mais um auditor e uma chefia que também ajudava no desenvolvimento do trabalho, também na execução. Auditor? Também auditor. A equipe de 3 auditores? 3 auditores, sendo que 2 na execução, 1 no supervisionamento, né? Então, foi dessa forma, o 06, o 019, somente eu, porque ele foi basicamente uma complementação do trabalho realizado, que era o 06. Então, quando a gente retornou o trabalho a Decor, houve uma nova demanda, e aí ele foi com escopo menor também, e aí a gente realizou o 019, que era basicamente para ver a distribuição dos procedimentos constantes do MVPEP para os médicos que estavam contratados dentro desses 2 contratos, o 98 e o 102. E quais foram as principais recomendações que esse grupo de auditores fez? Quais foram as principais recomendações que o grupo de auditores fez ao Controlador-Geral do Estado em relação a esses 2, ao 006 e ao 019? Aí, só uma questão de tecnicidade, na verdade, não faz recomendações ao controlador. Na verdade, o controlador ele só entra numa linha de supervisão, né? Então, a gente desenvolve o trabalho, uma primeira linha de supervisor é dado ao superintendente. Então, depois disso, passa para uma revisão também do secretário adjunto,
e depois o que a gente chama de homologação do trabalho pelo secretário-geral. E aí, entendendo um pouco mais da pergunta, eu pergunto, o senhor trata das recomendações feitas à unidade auditada, no caso a SES? Isso. A SES. Então, as recomendações, elas decorrem exatamente dos achados. Vocês fizeram 4 achados, né? Exato. Vocês chamam de achados irregularidades, né? Os achados são aquilo que é exatamente uma inconformidade da comparação da situação encontrada com o critério. Certo. Então, ali tem isso uma pode ser ilicitude, irregularidade, crime? Pode ser várias coisas. Mas dessas 4, qual delas o senhor considera crime? Isso eu confesso que dependeria de um conhecimento acerca do Código Penal e tudo mais. Confesso que não é a minha área de conhecimento. Se eu fosse falar qualquer coisa nesse sentido, estaria totalmente fora do que o meu conhecimento permite dizer. O que o senhor viu lá de achado chamou a sua atenção? Alteração documental, sim. Adulteração? A gente chama de alteração documental. Que tipo de alteração? A folha de pagamento recolhida no dia da visita que a gente fez junto à Polícia Civil. Folha de pagamento de ponto. Não, é porque ela só gerou essa diferença porque houve a comparação de uma com a outra. Sim. São mesmo documentos em termos de para que esse objetivo esse documento, né? Que é constatar a assiduidade dos médicos. Certo. Só que em um determinado momento, que foi quando a gente esteve no local com a Polícia Civil, a gente coletou uma folha de frequência, se eu não me engano, e aí eu imagino que era relativa a 12 de agosto, algum dia de agosto, e aí no mesmo dia de agosto a gente teve acesso também aos processos de pagamento. No processo de pagamento tinha o preenchimento, a assinatura e o carimbo do médico. É como se ele tivesse ido ao plantão. No entanto, no dia que foram feitas as buscas junto com a Polícia Civil, esse mesmo documento, que era diferente do processo de pagamento e o que foi recolhido por nós... O médico não foi. Exatamente. Tinha um registro de ninguém pela manhã. Certo. Relator, deputado Beto, deputado Dejamir, deputado Botelho. Deputado Dejamir. Só uma dúvida quando você fala dos procedimentos. Que procedimentos eram esses? Os procedimentos no MVPEP? Isso. Legal. Lá é um sistema que é amplamente utilizado pelos hospitais para cadastro dos procedimentos, né? E aí, como a gente aprofundou na auditoria, ele dependia de login do médico para cadastrar os procedimentos que foram feitos durante o plantão. Então, dali a gente pediu para fazer a importação dos dados imputados no sistema, e aí com base nas datas e horários de imputação, é que a gente verificou a presença ou não do médico, já que ele só poderia ser feito no local. Os procedimentos basicamente eram feitos em UTI? Não, acho que... agora Porque nós estamos falando do período de pandemia. Sim. Período de pandemia, não se fazia outro tipo... Não se fazia cirurgia, não fazia nada. Nós atendíamos paciente COVID. Então, nesse caso, e aí eu posso falar porque eu cheguei a ver algumas questões sobre as competências que eram para cada um dos médicos. O médico infectologista, por exemplo, ele passava pela UTI, mas ele também era responsável por todas as outras unidades do hospital. Sim. Então, eu posso dizer com relativa segurança que os procedimentos ali cadastrados não eram todos relativos à UTI. Não, sim, é porque assim, eu sou enfermeiro, eu trabalhei na pandemia, vivenciei o problema, e realmente o médico, quando ele passa, o infectologista, era ele que dava o norte pra gente de como é que estava a evolução dos pacientes, tá? Legal. Então, assim, o intensivista, de fato, você falou assim, a médica fez 30 procedimentos no plantão. Se eu pego 10 pacientes e ali era uma mina de paciente rodando, você acabava de tirar um corpo, você já tinha que fazer a desinfecção porque tinha outro chegando. O que são os procedimentos? Intubação, traqueostomia, punção de subclave. Então, só para terem uma ideia, assim, na tratativa procedimento, cada uma sutura é um procedimento.
Uma intubação é um procedimento. Entendo. Vou colocar no respirador, é outro procedimento. Então, assim, às vezes, é só para entenderem, que às vezes a médica fez 30 procedimentos. Algo irreal? Não. Se ela estiver sozinha no plantão, tiver 10 pacientes, os pacientes pipocando, aí eu tenho que fazer procedimento, são procedimentos, entendeu? Sim. Só para colaborar, para vocês entenderem o contexto nosso, saúde e ambiente UTI. E o infectologista realmente é o que passa dando norte, tipo assim, ó, o Wilson melhorou, acho que eu vou diminuir a carga viral dele diminuiu, vou diminuir a antibiótico terapia. O Botelho piorou, vou entrar com o Van, com o Tienan, eu vou dar o melhor que eu tenho. Então, mais ou menos, era esse norte. Então, assim, agora o fato do médico passar ou não passar, passava de passo. Se eu sei que passa. Não passava de manhã, mas ele, na passada dele à tarde, ele já passava vendo todos os pacientes. Então, é a rotina hospitalar nossa, tá? Entendi. Só corroborando também com essa questão que o doutor colocou, quanto a isso, não tem um juízo de valor nosso em relação a se era esperado, se não era. O que a gente trouxe ali é só uma análise de números, né? Só como estava a distribuição dela em uma questão estatística, mas concordo, 30, pode ser, inclusive, muitos mais em um mesmo dia. Não só que a média pode ser 30, pode ser 40, mas só que a média era de 1,07 procedimento. A média de um procedimento. Então, aí eu já acho que é uma subnotificação. Se nós estamos falando, se a gente está falando de um ambiente de UTI, Wilson, não tem como ser 1,07. É o que está nos relatórios. Que tenha na faixa, concordo que seja na faixa de 30, porque eu vivenciei a pandemia, eu estava dentro do metropolitano, eu sei o que foi aquela loucura que foi lá, aquela foi uma mina de fazer louco, gente. Então, assim, era algo, era uma rotatividade alta de procedimentos, de tudo que se tinha que fazer, de gente morrendo, de gente chegando, passando mal, a gente naquele desespero. E foi uma coisa assim acelerada, de se empacotar 10, 15 corpos, liberar, limpar o leito e receber de novo. Aqui não cabe interpretação, né? Aqui são dados oficiais de que essa médica aqui, a doutora Letícia, ela conseguiu registrar 30 procedimentos em um único dia, quando a média diária de todos os outros profissionais era de apenas 1,07. Bom, doutor Bruno, na sua auditoria foi feita alguma recomendação? Sim. Para que esse tipo de irregularidade não fosse mais repetida? De forma que ela fosse sanada naquilo que as glosas se referem a isso, né? De recuperação dos valores passados, ou então retenção de forma a compensar aqueles que já foram pagos. Há outras questões do registro do CNES foi feita, a recomendação de uma maneira geral, para que sempre a unidade hospitalar registre a carga horária e os profissionais que ele trabalha. E em relação à alteração documental, da responsabilização da fiscal, que era a responsável por coordenar a assiduidade dos médicos, né? Controlar a assiduidade dos médicos no hospital. O senhor se lembra de qual percentual de falta? Vocês acompanharam durante quanto tempo? Não vou saber exatamente o período, mas se eu não me engano, foi algo... Não vou lembrar. Aproximado. Meses, quinzenas? Acho que meses. Durante meses acompanharam e deu um percentual o quê de falta de médicos? Não, sobre o percentual não vou saber dizer. Mas consta nessa auditoria? Acho que o número, o percentual, a quantidade não, essa razão de proporcionalidade não. De forma que, na minha visão, talvez ela não seja tão grande ao ponto de ter algum número significativo, como 20% de abstenção. Mas eu coloco uma ressalva, pode ser que eu não me lembro de fato, mas pelo que eu me recordo, não era algo que chamava tanto atenção ao ponto da gente trazer uma proporção que... E o que chamava mais atenção? Que mais impressionou vocês, auditores? Porque aí foi o ovo da serpente. Foi dessa operação espelho que surgiu tudo, que irradiou para os demais hospitais regionais. Hospital de Cáceres, de Colíder, de Alta Floresta, de Rondonópolis. Tudo começou aí, no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. O que é que mais chamou a atenção do senhor?
Bom, na verdade, eu coloco, né, não parte de uma opinião, mas tudo aquilo que a gente julgou relevante foram trazidos aos achados do relatório, né? Então, de fato, claro, delimitado o escopo da auditoria, né? É claro que não olha todos os aspectos, mas aquilo que a gente se propôs a ver, que era o contrato 98 e o 102, aquilo que foi considerado relevante em termos de achados, e achados entenda como desconformidades, né? Inconformidades. Qual o valor total desse contrato? O 98. Não me recordo. Um fato tão explosivo desse. O senhor não se recorda qual o fato que mais chamou atenção? O senhor não se recorda o valor desse contrato? Mas isso decorre daí alguma... Não, o senhor não é obrigado a responder, mas como auditor concursado em nível nacional e sabendo que houve um desdobramento, que continuará, isso aí, o processo agora virou federal, a Polícia Federal vai agora levantar, talvez o senhor possa ser, inclusive, convidado a depor também na Polícia Federal. Eu fico aqui questionando, porque, conforme o senhor falou aí, parece que as coisas foram quase que normais, não teve quase problema nenhum lá. Da forma como o senhor discorreu aqui, normal. E não foi normal, isso explodiu, isso houve centenas de milhões de reais que foram pagos de forma indenizatória, isso desencadeou uma operação, isso teve gente presa, tem milhões bloqueados, mais de 30 milhões bloqueados, mais de 20 carros de alto luxo bloqueados, e tudo começou ali, justamente onde o senhor teve o privilégio, a oportunidade de desempenhar a sua capacidade, seu talento. E o senhor, da forma como o senhor discorreu aqui, parece que... Eu discordo, presidente. Perdeu-se tempo em investigar. Eu interpreto de forma diferente. Eu acho que o controlador fez o seu apontamento aos órgãos de controle, inclusive enumerando quais eram, mas eu não senti a interpretação de que ele desconsiderou a importância de nenhum dos fatos. Sinceramente. Eu posso fazer uma colocação? Acho que a reflexão vale para esse momento. E ouvindo a fala do senhor, me fez refletir sobre essa questão, né? Sobre uma abordagem um tanto mais heróica de poder ter participado e o privilégio de poder ter participado de tudo isso. Tem uma questão que eu sempre penso quando estou no desempenho das minhas funções, é que eu penso que eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E de nenhuma forma eu visei o resultado, até porque ele não era possível de se dimensionar naquele momento, mas no meu pensamento, eu penso que eu faço cada trabalho da maneira que eu melhor posso, sem pensar nos desdobramentos que eles estão. Mas o fato de eu não saber os valores que foram colocados não é um descaso, nem perto disso, é realmente porque não me vem à cabeça. Mas é uma coisa que pode ter certeza que eu vejo tudo isso no trabalho dos colegas da CGE, é que todos colocam muito esforço para poder fazer aquilo melhor que podem, mas não visando o objetivo de ter um protagonismo maior do que aqueles que o nosso cargo já requer. Então, acho um ponto. E o senhor acha que, feito esse esforço hercúleo, que eu tenho certeza que foi feito, os seus superiores não deram sequência para buscar um resultado em favor da sociedade? Bom, eu penso que aí, pensando em termos procedimentais formais do que a gente tem de fluxo estabelecido de trabalho, penso que sim. Penso que o trabalho foi supervisionado, foi homologado, chegaram até esses desdobramentos, né? Houve colaboração também de outros órgãos, né? Como a DECOR, como o Ministério Público. Então, penso que sim. Penso que a gente chega nesses pontos exatamente por conta da continuidade do trabalho. E o senhor não se sente frustrado, depois de um trabalho gigantesco como esse, da Secretaria de Estado de Saúde descumprir uma série de relatórios de auditoria da CGE? Desconsiderar completamente o trabalho feito por vocês? É como eu falei, a gente às vezes se atém àquela etapa com a gente está incluído, né? E aí retoma a minha fala no começo
da oitiva, é que o esforço que eu coloco é no desenvolvimento do trabalho, sendo que cabe a outras equipes também fazer o monitoramento das recomendações e tudo que vem para depois disso. Mas, de fato, o que se espera, a expectativa nossa é que as recomendações elas tragam melhorias e agreguem valor ao serviço e façam que a entrega na ponta, que é o que mais interessa, né, é que os cidadãos sejam atendidos e sejam atendidos com excelência, né? Então, sim, essa é uma preocupação que a gente tem no trabalho, mas, de fato, os desdobramentos, muitas vezes, eles fogem à nossa... Doutor Bruno, 2 minutinhos para as suas considerações finais. Não só colocando novamente tanto a mim quanto a CGE à disposição para todos os esclarecimentos e pelo importante trabalho que se empreende aqui. Consulto os colegas deputados se há alguém interessado em perguntar. Procurador, doutor Francisco. Doutor Bruno Fernandes, muito obrigado, está dispensado. Obrigado. Convido agora para seu depoimento o senhor Nick Andreu Pereira Ugaldi. Muito obrigado. Dando continuidade, vamos à nossa última oitiva